Alô, meus alunos do 901, Márcio Macedo, professor de física de vocês. Vamos juntos hoje, nós vamos aprender algo muito legal, muito interessante, que é o capítulo 3 sobre ondas, sons e luz. Primeira parte, a gente vai dividir isso em duas aulinhas, tá? A primeira parte a gente vai falar especificamente de ondas e som. Depois a gente vai ter um capítulo especial sobre luz, uma segunda aulinha sobre luz, tá? Então vamos lá, vamos começar entendendo primeiro ondas e som para a gente poder familiarizar. Vocês podem olhar aqui vários exemplos do que vem a ser essas ondas. Nós temos vários tipos de ondas, né? Nós temos onda de rádio, a onda causada por uma perturbação, uma onda do mar. Então, onda nada mais é do que uma perturbação de um fenômeno, tá? Então, ela pode ser dividida em duas formas, mecânicas e eletromagnéticas. Mecânicas são aquelas originadas pela deformação de uma região, um meio elástico que, para se propagarem, necessitam de um meio material, ou seja, a onda mecânica ela só pode ser propagada se houver matéria para ela se propagar. Esse tipo de exemplos são as ondas na superfície da água, as ondas sonoras, ou seja, a nossa fala, tanto que no vácuo você não escuta, né? Ondas numa corda tensa e etc. Então, ó, ondas mecânicas não se propagam no vácuo, não se esqueçam disso, tá? Já as ondas eletromagnéticas são aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes. Exemplo, ondas de rádio, ondas de raio-x, ondas luminosas, ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. A grande diferença entre essas duas é justamente esta parte aqui. A mecânica não se propaga no vácuo e as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, ok? Elementos de uma onda que a gente tem que se acostumar aqui, ó. Eu tenho esse símbolo aqui, que eu chamo de lambda, que esse cara é chamado de comprimento de uma onda. O comprimento de uma onda é medida de crista a crista, ou seja, a crista é a parte mais alta de uma onda. Então, daqui até aqui, eu tenho uma crista, ou seja, eu tenho o comprimento de uma onda. Mas eu também posso medir esse cara de vale a vale. Vale a vale, eu tenho o mesmo valor de comprimento. Então, posso pegar de crista a crista ou de vale a vale, que eu tenho o mesmo valor de comprimento, tá? Então, isso é a medida. Esse A que aqui eu tenho é o valor da minha amplitude da onda, ou seja, o tamanho da onda. E o valor que eu tenho para cima é o mesmo valor que eu tenho de amplitude para baixo. Então, o valor que eu tenho para cima é o valor que eu tenho para baixo, tá? Essa é a minha amplitude da onda, o tamanho da minha onda, tá? Dúvidas aí não, né? Qualquer coisa manda para mim lá que a gente pode ver tranquilamente como é que vai funcionar isso. Bem, aqui nós temos agora os tipos de onda. Uma onda ela pode ser transversal, ou seja, as partículas do meio vibram numa direção perpendicular à direção de propagação. É como se você tivesse pego uma corda e sacudir a corda. A onda vai na direção que você irá propagar, assim como o exemplo que aqui está, ó. A fonte se movimenta de cima para baixo, a partícula do meio também se movimenta de cima para baixo e a energia é transportada nesse sentido. Vejam que eu não falei na parte anterior, mas onda ela não transporta matéria, apesar da onda mecânica precisar de matéria para se transportar, ela não transporta matéria, onda transporta energia, tá? Então não importa o tipo de onda que eu tiver, ela sempre irá transportar energia. Então, transversal, ela segue esse fluxo perpendicular. Já longitudinal, ela vibra na mesma direção da propagação da onda. É como se eu estivesse propagando uma mola. Quando você segura uma mola, ela treme toda em sua extremidade, da mesma forma. Então, ela se propaga encolhendo e ampliando, da mesma forma que você faz o movimento da mola. Isso é uma onda longitudinal. Tá ok? Bom, além disso, eu tenho a questão da frequência da onda. O que é a frequência? A frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que eu completo um ciclo, tá? Eu tenho período e tenho frequência. Período é quanto tempo eu levo para fazer um ciclo.
Frequência é quantos ciclos eu faço um determinado tipo de tempo. Então, uma onda de alta frequência, que aqui está, uma onda de baixa frequência, aqui eu tenho a grande diferença. Ó. Baixa frequência eu tenho grande comprimento de onda. Olha só, olha o tamanho do comprimento aqui. Já as ondas de alta frequência, olha o tamanho do comprimento aqui. Ó. São comprimentos bem menores que aqui estão. Ó. Então, ó, quanto menor o comprimento, maior será a sua frequência. Tá ok? Baixa frequência, alto comprimento. Alta frequência, baixo comprimento de onda. Não confundir com amplitude. Tá ok, galerinha? Não podemos esquecer. Um outro assunto que a gente vai falar agora, aí a gente vai parar um pouco de ondas, vamos falar de som. São aquelas características fisiológicas que o som. Já a gente viu que o som é uma onda mecânica. E ele tem 4 características fundamentais no som, que a gente tem que ficar muito atento e não confundir em hipótese alguma. São elas, galera, aí, ó, a altura, o timbre, a intensidade e a duração. Prestem atenção para que não haja confusão. Primeiro, a altura não tem a ver com volume, que nem a gente está acostumado. A pessoa fala assim, é um som alto, né? A pessoa pensa logo na questão do volume. Não, a altura de um som nada mais é do que se o som é grave ou se ele é agudo. Então, sons graves, som médio, som agudo. Então, olha aqui, ó, som grave é aquele som baixo, som agudo é aquele som alto, tá ok? Então, grave, médio e agudo. Graves são sons baixos, médios e agudos são sons altos. Então, quando ele fala assim, a altura de um som, quanto mais agudo esse som for, mais alto esse som será. Vamos aqui, ó, intensidade, que é uma outra característica. Essa sim tem a ver com o que vocês conhecem como altura. Só que ela é classificada da forma forte ou fraca. Então, um som terá intensidade forte ou intensidade fraca. Tá? Quanto mais alto for, maior será a sua força. Então, um som de intensidade forte é aquele som que tem uma altura que vocês conhecem elevada. Um exemplo, a minha voz, quando falo com vocês, ele é um som grave, ou seja, um som baixo, porém de intensidade forte. Tá ok? Então, intensidade é o que vocês conhecem como volume, na prática, sim. Outra característica fundamental é o timbre. Timbre, propriedade do som que nos permite distinguir uma fonte sonora de outra. Guardem que eu vou falar sobre isso, eu vou guardar um slide só para falar sobre timbre com vocês, porque há muita confusão que a gente vê por aí, esses programas de rádio, TV, que o timbre da sua voz, o timbre. Guardem, a gente vai falar só uma parte sobre isso aí, tá? Duração. Duração nada mais é do que o tempo que o som dura. Tá? Na escrita musical, durante um som, a nota representada, se ele é longo, se ele é curto, tá? Então, ó, altura, intensidade, duração e timbre. Essas são as 4 características que um som pode apresentar. Lembrando, altura tem a ver com grave e agudo, intensidade com som forte ou fraco, duração, o tempo que esse som vai levar, e o timbre é a capacidade de eu distinguir a fonte sonora emissora desse tipo de som, tá? Então, olha aqui, ó, conforme eu falei para vocês, característica do som, timbre, o que diferencia um som de mesma altura e de intensidade de outro, ou seja, eu posso ter 2 sons graves, tá? De mesma intensidade, ou seja, aquela mesma altura que vocês conhecem, sendo emitido de aparelhos diferentes, de emissões diferentes, e eu consigo assim mesmo distinguir. É isso que é o timbre, tá? É a capacidade que eu tenho de distinguir. Então eu tenho aqui, ó, sons emitidos aqui, o diapasão, a flauta. Vejam que eu tenho 1, 2, 3, da mesma forma 1, 2, 3, ou seja, a amplitude é a mesma. Se a amplitude é a mesma, a frequência é a mesma, então eu tenho aqui sons de mesma altura e de mesma intensidade, tá? Mas eu consigo saber
que é a flauta, que é o violino, que é a clarinete, que é a corneta, ok? Eu consigo distinguir todos esses tipos aqui, mesmo que eles tenham a mesma altura e a mesma intensidade, tá ok? Só para finalizar essa parte do som, para mostrar para vocês que apesar de aparecer essas ondas que aqui estão, na prática as ondas que a gente não enxerga, é dessa maneira que elas se apresentam em nosso universo. Só que a nossa incapacidade de enxergar não consegue nos permitir que a gente veja. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade para vocês. Tá ok? Bem, gente, presta atenção. Dessa maneira, a gente encerra essa primeira parte e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem lá, mandem para o meu e-mail que a gente tira essas dúvidas para vocês, tá? Na nossa próxima videoaula, eu vou falar um pouco mais sobre luz. Vamos nos ater um pouco mais sobre luz, tá? Até a próxima, fiquem com Deus.